Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Estou aqui mais uma vez para pregar a palavra de Deus. E lerei no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 13 até o versículo 15, que tem como título: Jesus ora pelas crianças e impõe as mãos sobre elas. É neste assunto que eu irei falar neste dia. Eu tenho certeza que você, pastor, você obreiro de Deus, você dirigente de congregação, você que toma conta do povo de Deus, faça isso. Jesus fez isso, abençoou as crianças. E ultimamente eu tenho observado que faz tempo que eu não vejo um pastor chamar as crianças no altar para impor as mãos sobre elas, para ungir elas. E nós sabemos que no meio das crianças tem crianças doentes, tem crianças que já nasceram com problema, tem crianças perturbadas, né? Porque eu digo que eu já vi isso. Então é necessário que a igreja, o homem de Deus, tome essa atitude, cuidar do povo de Deus, desde a criança até o mais velho que estiver na igreja. E eu tenho certeza que Deus abençoará. Porque aqui você vê que é uma obra tão grande que quando Jesus fez, os discípulos quiseram proibir, né? Nós sabemos que é coisa tão... que quando é algo de Deus, alguém quer proibir, alguém quer atrapalhar. Os discípulos quiseram atrapalhar e Jesus repreendeu os discípulos, como nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 13. Depois disto, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar, né? Então, algumas pessoas levaram as suas crianças, né, para Jesus impor as mãos sobre elas e orar. Que coisa maravilhosa, né? Então, minha irmã e meu irmão, peça ao pastor para orar pelas suas crianças. Se eu tiver na direção de um culto, se eu tiver, me peça que eu ore pelas crianças. Eu faço essa obra, louvado seja Deus, para glorificar o nome do Senhor. Peça ao seu pastor, peça ao seu bispo, o seu dirigente da igreja, para ele orar pelas crianças, né? Nós sabemos que todas as igrejas têm um departamento de criança, tem os conjuntos infantil. Chame na frente e faça aquilo que Jesus deixou escrito. Louvado seja Deus, abençoar as criancinhas, orando por elas, impondo as mãos sobre elas e ungindo elas, que eu tenho certeza que Deus vai dar saúde, Deus vai acalmar aquela criança perturbada, Deus vai curar aquela que está enferma, e o nome do Senhor será glorificado também na vida das crianças. Amém? E diz assim: mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso, né? Mas os discípulos repreenderam as pessoas que tomaram essa atitude de levar as crianças para Jesus orar. Que coisa tremenda, né? Os discípulos querendo passar na frente de Jesus, querendo atrapalhar a obra que Jesus estava fazendo, que Deus estava fazendo. E nós temos visto hoje nas igrejas, muitas vezes Deus quer operar, Jesus quer fazer a obra, mas muita gente dentro da igreja estão atrapalhando a obra de Deus, estão querendo impedir, estão repreendendo as pessoas para não fazerem isso. Mas neste dia receba essa palavra e siga as orientações do mestre, que você vai ser abençoado. Louvado seja Deus. E diz ainda, né? Louvado seja Deus, né? Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse, aí chegou a vez de Deus, chegou a vez de Jesus. Aí ele, porque o que vale é a palavra dele, é a voz de Jesus, é a voz de Deus, não é a voz dos homens que estão para atrapalhar muitas vezes. Não é a voz daqueles que querem repreender as pessoas, daqueles que querem atrapalhar a obra de Deus. Aqui os discípulos quiseram atrapalhar, repreender até as pessoas para não fazer mais aquilo. Mas olha o que Jesus disse. Então ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, né? Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que as pessoas façam isso, né? Ele disse para os discípulos: deixem que elas venham a mim e não proíbam que as pessoas façam isso. Levar o quê? Levar as criancinhas para o altar, para os pastores, para os obreiros, orar por elas, para abençoar elas, impor as mãos sobre elas e ungir elas, para que o mal não venha tocar nas crianças e para que o nome do Senhor seja glorificado na vida delas. Louvado seja Deus. E ele diz aqui, olha, não façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como as crianças, né? Não façam isso, porque até o reino dos céus, até o reino de Deus pertence às pessoas, né? É das pessoas que diz aqui, olha, que são como essas crianças. Ou seja, para entrar no reino de Deus, nós temos que ser como as crianças, sem malícia, sem maldade, sem perturbação, na verdade, sem inveja, sem querer repreender os outros. A criança, ela é sensível, a criança ela é pura, a criança não tem maldade. Jesus viu ali nos seus discípulos
essa intenção de atrapalhar, essa intenção de querer impedir ele fazer a obra. Por isso que ele disse, deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e elas foram embora. Que coisa maravilhosa, né? Jesus impôs as mãos. Ninguém pode impedir quando Deus quer operar. Você vê que os discípulos quiseram atrapalhar, mas Jesus fez a obra. Olha o que diz, né? Então Jesus impôs as mãos sobre as crianças, né? Jesus pôs as mãos sobre as crianças e elas foram embora. Saíram dali abençoadas pela unção, né? Receberam ali a cura, receberam ali, na verdade, a bênção de Deus. As criancinhas foram abençoadas. Graças a Deus. Então, neste dia, meu irmão, minha irmã, se você nunca fez isso, receba esta palavra. Peça ao seu pastor, peça ao dirigente do culto, peça à dirigente do trabalho. Se for uma irmã, peça para ela orar pelas crianças, né? Se for um obreiro, peça para ele ungir. Na verdade, se for um homem de Deus, peça para o homem de Deus orar pelas crianças e impor as mãos e ungir. Na verdade, orar por elas, leve elas até o altar. Eu quero pastor, eu quero irmão dirigente desse trabalho, eu quero que o Senhor ore pelas crianças. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar as crianças para que o nome do Senhor seja glorificado na vida delas e elas venham crescer já com a bênção de Deus na vida. Amém? Então receba esta palavra, que eu tenho certeza que se você nunca ouviu este tipo de pregação, hoje você vai ouvir, porque Deus está falando com você. Sempre chamamos as pessoas na frente, né? Muitas vezes o obreiro, chamamos a mocidade na frente, a juventude, chamamos muitas vezes, na verdade, as senhoras, mas raramente, é muito difícil chamar as crianças na frente. Mas nesta manhã você, obreiro de Deus, você que pertence à igreja do Senhor, peça ao pastor, peça ao dirigente da igreja, para que ele também abençoe as crianças, ore pelas crianças. Não só orar, eu estou orando, que muita gente diz que está orando, mas não está orando. A prova é uma atitude, e a atitude é chamar as crianças na frente, né? E a igreja orar, o seu pastor, o seu dirigente e toda a congregação orar pelas crianças, estender as mãos, como Jesus fez aqui, ó. Jesus impôs as mãos sobre elas e elas saíram abençoadas. Amém.